Bom dia, mais uma vez continuando onde nós paramos. Vamos agora um pouco retratar um pouquinho sobre a fórmula soma-se, entender um pouquinho para que serve essa fórmula. Nós sabemos que a fórmula soma-se, ela parece ser da família cóndices, porém uma vem para fazer menção daquilo que nós queremos contar e outra vem fazer menção daquilo que nós queremos somar. Para esses efeitos, nós vamos colocar aqui a fórmula soma-se. Ou seja, primeiramente entender o que é que nos foi pedido. O que é que nos foi pedido? Quais são as vendas totais do Pedro? Então eu vou usar a fórmula soma-se para fazer menção disso. A fórmula soma-se, ela nos pede primeiramente intervalo da soma. O que é intervalo da soma? É tudo aquilo de dinheiro que eu quero somar. Então onde é que tem dinheiro? É na coluna venda. Então faço isso, coloco ponto e vírgula. E só assim ele começa a me pedir intervalo de critérios 1. Quem é intervalo de critérios 1? É a coluna de vendedor. Por quê? Porque nesta coluna é onde tem o Pedro. Ponto e vírgula. Qual é o critério? O que é o critério? Eu explicava que o critério é sempre tudo aquilo que nós temos dentro de um intervalo. Então, dentro do intervalo nós queremos fazer menção da soma daquilo que é do Pedro ou das vendas realizadas pelo Pedro. Então, o critério é o Pedro. Desta feita, eu dou simplesmente um enter. Percebem que aí traz automaticamente toda a informação, todo o valor vendido pelo Pedro. Então ele fez somatório de quem? Este valor, este valor, este valor, este valor. Então assim por diante ele fez um somatório total onde tivemos de 49 mil kwanzas. Eventualmente, se eu quiser escrever aqui Pedro ou saber também com relação a outros vendedores, que conforme nós temos aí, Luísa ou ainda Fernanda, eu posso, em vez de escolher o Pedro aqui dentro como critério, eu vou escolher o Pedro que está aqui neste intervalo. Desta feita, percebam que o valor é o mesmo. Por quê? Porque este Pedro que está aqui está dentro desta lista aqui. Então ele faz menção disso. Desta feita, eu só puxo a minha fórmula para baixo e vou tirar sem formatação, ou seja, sem preenchimento. Opa, desculpa aí. Exatamente. Sem formatação. Percebam que ele me traz aí os valores, mas ele me traz os valores de cada vendedor, porque se eu dou duplo clique, ele vai olhar para a Luísa e olhar aqui na lista e o valor que a Luísa efetuou a venda. Então a fórmula soma-se é uma fórmula muito simples que nos permite fazer somatório de todos os dados de um vendedor que eventualmente teve uma série de vendas dentro de uma base de dados. Continuando, vamos também ver a função se, que é uma função muito usada para fazer menção daquilo que é em termos de condição, conforme eu falei. Então vamos aqui entender. Classifica os produtos na coluna C de acordo com o status abaixo. Nesta coluna aqui, de acordo com esse status que está aqui. O que é que nós queremos? Vou colocar aqui a fórmula C. A fórmula C, com relação a outras fórmulas, ela pede também uma sintaxe diferente. Primeiramente, ela nos pede texto lógico. O que é o texto lógico? O texto lógico é nada mais que uma comparação, ou seja, ele está nos pedir que nós façamos comparação lógica. Então, como é que será essa comparação? Vamos fazer com dados fictícios. Se eventualmente eu tiver uma venda aqui que for maior que 35 mil, o que é que eu queria? A informação que eu queria é produto ouro. E se não for, é porque prata. Então, esse aqui é o nosso texto lógico. Percebam que ele automaticamente já traz produto prata. Por quê? Porque 0 também faz parte do produto prata, porque ele está abaixo de 35 mil e tudo que tiver abaixo, menos 1 e 0, faz parte do produto prata. Desta feita, eu poderia também usar a fórmula C novamente para fazer a menção, para dizer o seguinte: se esse intervalo for igual a vazio, eu vou querer vazio, caso contrário, eu vou querer exatamente o vazio. Então vou colocar aqui um valor de 50 mil. Percebam que ele me traz informação do tipo produto ouro. Por quê? Porque ele percebeu que 50 mil está acima de 35 mil. Mas se eventualmente eu colocar 35 mil aqui, perceba que ele não trouxe nada, porque eu não peguei a fórmula e puxei para baixo. Então vou puxar para esse intervalo. Perceba que ele trouxe 0. Vamos entender por que ele trouxe aí 0. Ok, deve até trago o produto prata. Ok, puxei a fórmula para baixo. Percebam que a minha área que deveria estar fixada está sendo arrastada para baixo. Então eu vou vir para o primeiro e vou trancar essas duas casas usando a tecla F4. Ok, desta feita eu vou puxar para baixo. Consegue perceber que agora ele trouxe produto prata. Se eu colocar aqui exatamente 34 mil, produto prata. Se eu colocar 45 mil, produto ouro, assim por diante. Então é essa que serve-nos de base para nós criarmos aí
a nossa fórmula soma-se a fórmula C. Indo para o fluxo de caixa, no nosso fluxo de caixa percebem que nós já temos aqui informações quase que prontas e a nossa base de dados que vai armazenar o nosso fluxo de caixa quase que pronto. Então vamos começar a preencher aí os nossos dados. Lembrando que eu não estou ensinando mais como criar tabela, suponho que vocês já sabem criar tabela. Se não souberem, tem um link na descrição, é só acessarem e vão ter aí um vídeo aulas mostrando como é que se cria uma tabela automática e uma tabela manual. Então vou colocar aqui na minha base de dados todos os meses que eu vou eventualmente fazer aí menção do meu fluxo de caixa. Então vou ter aí o mês de janeiro. Uma vez tendo isso, eu vou simplesmente puxar para baixo esses dados. Ok, então vou puxar para baixo. Então consegue perceber que ele já preencheu até dezembro. E vou para o meu fluxo de caixa fazendo também menção de abrir uma coluna que eu terei talvez do mês para fazer sintonia com a fórmula que eu vou ter aí abaixo. Ok, eu vou apagar esse elemento, talvez para vocês perceberem do zero como é que o processo foi efetuado. Ok, eu aqui na coluna mês eu vou criar uma fórmula chamada, vou colocar uma fórmula chamada texto, que vai captar dentro da data apenas o mês. Então eu coloquei data, valor e data, ponto e vírgula, qual é o formato? Vou colocar 3 e 4M, M, e fecho vírgula exata. Perceba que ele já traz o janeiro. Por quê? Porque não temos nenhuma data lançada. Por norma ele traz o janeiro. Então eu coloco 12 de 7 de 8 de 2022, que é a data que está sendo criada ao vídeo. Então mudou para agosto. Coloco que tipo de informação? É uma receita. Receita, qual é a descrição dessa receita? É um salário. Ok, é um salário. Desculpa aí. É um salário. Aqui abaixo ele já criou uma linha. Salário. É um salário. Salário é uma entrada, então vou dizer que foi de 100 mil kwanzas. Ok, desta feita eu vou na base de dados criar uma fórmula que vai captar todos os dados no meu fluxo de caixa que eu terei lá. Então vou colocar aqui a fórmula que vocês já conhecem, a fórmula soma-se. A fórmula soma-se vai pedir qual é o intervalo no qual você quer somar. Eu vou no fluxo de caixa dizer que eu quero selecionar ou somar a entrada. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios? É os meses, eu quero que ele olhe nos meses. E qual é o mês que ele tem que olhar em específico? Janeiro, apenas dou um enter. Perceba que ele aqui já trouxe-nos o valor que foi lançado em agosto. Se eu eventualmente for lá lançar também no dia 5 de 7 de 2022, percebam que ele mudou para julho, e vou lançar uma receita também. Uma receita vai ser, por exemplo, outros, e aqui coloco um valor de 50 mil. Então percebam que na nossa base de dados nós já temos em julho lançado um valor de 50 mil. Desta feita eu vou copiar simplesmente a mesma fórmula e colocar para a fórmula de saída. Veja que deu exatamente o mesmo valor. O que é que eu preciso mudar? Apenas mudar, em vez de ser entrada, eu coloco que ele tem que somar aonde? Na saída. Então venho aqui e coloco saída. Então está aí a minha saída e dou um enter. Perceba que já não temos nenhum valor. Então vou no meu fluxo de caixa, vou dizer que no mês de agosto saiu 12 mil e no mês de julho saiu 5 mil. Percebam que se eu vir para cá, eu já tenho aqui os valores da saída, mas eu preciso fazer agora o saldo para identificar quanto é que eu tenho de saldo. O que é saldo? É entrada menos saída. Eu vou ter aí o meu saldo. Percebam que eu já tenho aqui o meu saldo. Porém, eu preciso ter saldo total. Como é que eu acho que saldo total? Sinal de igualdade, coloco a fórmula muito usada, a fórmula soma. E eu vou selecionar este intervalo todo como saldo. Então eu tenho aqui o meu saldo final. Aqui também poderia fazer usando aqui o autossoma, que clicando apenas nele, deixando o mouse aqui, clicando em autossoma ele vai trazer o saldo de saída e trazer o saldo de entrada. Então exatamente esse é o nosso fluxo de caixa em pequenas palavras. Se gostou, deixa o teu like no comentário e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais novidades.